Na noite de 3 de maio de 2007, algo terrível aconteceu na pacata Praia da Luz, em Portugal, algo que mudaria para sempre a vida de uma família e capturaria a atenção do mundo inteiro. Madeleine McCann, uma menina britânica de apenas 3 anos, com seus olhos grandes e cabelo loiro, desapareceu. Este caso se tornaria um dos maiores mistérios criminais da história moderna. O que realmente aconteceu naquela noite? E por que, quase 2 décadas depois, ainda não temos respostas definitivas? Hoje, vamos mergulhar fundo nesta história complexa e dolorosa, analisando cada detalhe, cada pista e cada reviravolta na busca por Madeleine. A família McCann, composta por Kate e Gary, ambos médicos, e seus 3 filhos, Madeleine e os gêmeos de 2 anos. Estava de férias no resort Ocean Club, na noite do desaparecimento, por volta das 8h30. Kate e Gary deixaram as crianças dormindo no apartamento térreo e foram jantar com amigos em um restaurante de tapas a cerca de 50 metros de distância. Este grupo, que ficou conhecido como os Tapas 7, fazia rondas regulares para verificar as crianças. Por volta das 10 da noite, Kate foi fazer a sua verificação e encontrou o berço de Madeleine vazio. A janela do quarto estava aberta. O pânico se instalou imediatamente. A busca começou ali mesmo, com hóspedes e funcionários do hotel vasculhando cada canto do complexo, gritando o nome da pequena Maddie. Mas não havia nenhum sinal dela. A polícia portuguesa foi chamada, mas a resposta inicial foi criticada por sua lentidão e falta de coordenação. A cena do crime não foi devidamente isolada. Dezenas de pessoas entraram e saíram do apartamento, potencialmente contaminando qualquer evidência que pudesse existir. Fronteiras não foram fechadas imediatamente. Uma falha crucial que poderia ter impedido que Madeleine fosse levada para fora do país. As primeiras horas de uma investigação de desaparecimento são as mais críticas, e muitos especialistas concordam que oportunidades valiosas foram perdidas logo no início. A polícia local, talvez despreparada para um caso de tamanha magnitude, parecia sobrecarregada. A notícia do desaparecimento de uma criança britânica em um popular destino de férias rapidamente se espalhou, e a cobertura da mídia atingiu proporções sem precedentes. O rosto de Madeleine estava em todos os jornais, em todos os canais de televisão. Seus pais, Kate e Gary, lançaram uma campanha global massiva para encontrar a filha. Eles se encontraram com líderes mundiais, incluindo o Papa, e apareceram em programas de televisão de grande audiência, como o da Oprah Winfrey. A recompensa por informações que levassem ao paradeiro de Madeleine chegou a milhões de libras. O mundo se uniu na esperança de encontrar a menina. No entanto, essa intensa atenção da mídia também teve um lado sombrio. Cada movimento dos McCann era analisado. Cada expressão facial era dissecada. A pressão sobre eles era inimaginável. Com o passar do tempo e a falta de progressos, as teorias sobre o que aconteceu começaram a surgir. A primeira linha de investigação se concentrou em um possível sequestro por uma rede de tráfico de pessoas. Portugal, por sua localização geográfica, era visto como uma rota para tais redes. Vários avistamentos de uma menina parecida com Madeleine foram relatados em toda a Europa e até no norte da África, mas nenhum deles foi confirmado. Outra teoria apontava para um assalto que deu errado. Talvez um ladrão tenha invadido o apartamento, se assustado com a presença da criança e a levado para evitar ser identificado. Vários suspeitos locais foram investigados, incluindo um homem britânico que morava perto do resort, mas ele foi posteriormente inocentado. A investigação tomou um rumo chocante em setembro de 2007, 4 meses após o desaparecimento. A polícia portuguesa declarou oficialmente Kate e Gary McCann como arguidos, ou seja,
suspeitos formais no caso. Essa reviravolta foi baseada em evidências forenses encontradas por cães farejadores britânicos trazidos para a investigação. Os cães teriam detectado cheiro de cadáver e vestígios de sangue no apartamento e um carro alugado pelos McCann semanas após o desaparecimento de Madeleine. A teoria da polícia era que Madeleine poderia ter morrido acidentalmente no apartamento e seus pais teriam ocultado o corpo e simulado um sequestro. Os McCann sempre negaram veementemente qualquer envolvimento, descrevendo as acusações como absurdas e devastadoras. A evidência de DNA encontrada no carro foi inconclusiva e altamente contestada. A falta de um corpo e de um motivo claro tornava essa teoria difícil de sustentar. Em julho de 2008, a Procuradoria-Geral de Portugal arquivou o caso contra os McCann por falta de provas, e seu status de arguidos foi retirado. No entanto, a semente da dúvida já havia sido plantada na mente do público, e eles enfrentaram um julgamento cruel na Corte da Opinião Pública que durou anos. Depois que a polícia portuguesa arquivou o caso, os McCann contrataram seus próprios investigadores particulares, determinados a não desistir de encontrar a filha. Eles seguiram inúmeras pistas, gastando milhões de libras arrecadados através do fundo Find Madeleine. A investigação oficial em Portugal foi reaberta e fechada várias vezes ao longo dos anos, sem grandes avanços. Em 2011, a pedido do então primeiro-ministro britânico David Cameron, a Scotland Yard lançou sua própria revisão do caso, chamada Operação Green. Uma equipe de detetives reexaminou minuciosamente todas as evidências coletadas ao longo dos anos. Eles digitalizaram milhares de documentos e identificaram novas linhas de investigação. A Operação Grand gerou um novo otimismo, sugerindo que o caso não era insolúvel. A investigação britânica focou em uma série de arrombamentos que ocorreram na Praia da Luz na época do desaparecimento de Madeleine. Eles identificaram um grupo de suspeitos e acreditavam que o sequestro de Madeleine poderia estar ligado a esses crimes. Essa nova abordagem levou a polícia a reexaminar testemunhas e a divulgar novos retratos falados de homens vistos perto do apartamento dos McCann na noite do desaparecimento. Um dos relatos mais significativos foi o da família Tanner, amigos dos McCann, que viram um homem carregando uma criança de pijama por volta das 9h15 da noite. Inicialmente, pensou-se que essa criança pudesse ser Madeleine, mas a linha do tempo e a descrição geraram debates. Os anos se passaram e o caso parecia ter esfriado novamente. A Operação Grande reduziu sua equipe e a esperança de uma resolução diminuía. Mas em junho de 2020, uma notícia bombástica trouxe o caso de volta às manchetes mundiais. A polícia alemã anunciou que tinha um novo suspeito principal, um cidadão alemão chamado Christian Bruckner, um criminoso condenado com um histórico de crimes sexuais, incluindo contra crianças. Bruckner morava no Algarve na época do desaparecimento de Madeleine. Ele vivia em uma van e frequentava a área da Praia da Luz. Registros telefônicos mostraram que ele recebeu uma chamada perto do resort Ocean Club na noite em que Madeleine desapareceu. A polícia alemã afirmou que tinha evidências que os levavam a acreditar que Madeleine estava morta e que Bruckner era o responsável. Esta revelação foi a mais significativa em mais de uma década. Christian Bruckner se tornou o foco principal da investigação. Ele já estava preso na Alemanha por outros crimes. A polícia realizou buscas em propriedades na Alemanha ligadas a ele e apelou por informações de qualquer pessoa que o conhecesse na época. Descobriu-se que ele tinha um histórico assustador e que já havia sido investigado por outros desaparecimentos, apesar da forte suspeita e das declarações confiantes da polícia alemã. Até hoje, Bruckner não foi formalmente acusado pelo desaparecimento
ou morte de Madeleine McCann. Ele nega qualquer envolvimento. A falta de uma confissão ou da descoberta do corpo de Madeleine significa que, legalmente, o caso contra ele ainda é circunstancial. A busca pela verdade continua. Recentemente, em 2023, novas buscas foram realizadas em um reservatório em Portugal, a cerca de 50 quilômetros da Praia da Luz, uma área que Bruckner costumava frequentar. A polícia recolheu alguns itens para análise, mas os resultados não foram divulgados publicamente. Para Kate e Gary McCann, a jornada tem sido um pesadelo sem fim. Eles continuam a marcar o aniversário do desaparecimento de sua filha todos os anos, mantendo viva a esperança de que um dia saberão o que aconteceu. Em uma mensagem recente, eles escreveram: "Sentimos muito a falta dela. Nunca vamos desistir de encontrar Madeleine. O caso de Madeleine McCann é um lembrete sombrio de como uma vida pode ser alterada em um instante. É uma história sobre falhas investigativas, a complexa relação entre a mídia e a justiça e a resiliência inacreditável de uma família em face da tragédia. Quase 2 décadas depois, o mistério permanece. Onde está Madeleine? A justiça será finalmente alcançada? As perguntas continuam a ecoar, não apenas em Portugal e no Reino Unido, mas em todo o mundo. Este caso nos ensina sobre a importância da esperança, mas também sobre a dura realidade de que algumas perguntas podem nunca ter resposta. Obrigado por assistir. A história de Madeleine é complexa e comovente, e é importante que continuemos a lembrar dela. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.